Eu peço para que você redobre sua atenção essa noite. Não que nos outros cultos você não tenha atenção. Eu só peço para que você esteja com a sua atenção redobrada. O tema dessa reflexão que eu quero compartilhar com você traz um tema, e o tema é casa arrumada. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você tem ficado chateado ou chateada frequentemente com pessoas da sua família? Hoje é específico mesmo, é para sua casa. Você tem ficado chateado, chateada frequentemente com pessoas da sua família? Quando você coloca sua posição, seu ponto de vista, ou seus motivos, aquilo que está deixando você aborrecido ou aborrecida, e quando você percebe ao seu lado que as pessoas não compreendem você, o seu ponto de vista, essas situações está sendo comum na sua vida? Isso tem te amargurado? Tem te entristecido? Uma pesquisa realizada pelo Instituto do Casal, em São Paulo, capital, estudou 708 pessoas. 708 pessoas casadas. Foi dirigido pelas psicólogas Marina Simas de Lima e Denise Miranda de Figueiredo. E essas duas psicólogas traz algo que me chamou bastante atenção, no mínimo interessante. E o resultado da pesquisa delas, né, com essas 708 pessoas, o resultado foi uma grande surpresa. Porque quando o assunto é brigas, discussões dentro de casa, a nossa tendência é pensar em motivos que são muito sérios. Por exemplo, traição ou violência doméstica, problemas financeiros. Então, esses assuntos como a violência doméstica, os problemas financeiros e tantos outros problemas que existem, mas esses são os principais, né? A traição ou violência doméstica, problemas financeiros. As pessoas acreditam que essas situações causam discussões graves dentro de casa. Mas, veja só, porém, entretanto, a pesquisa da Marina e da Denise, que são as psicólogas, mostrou que a maioria dos casais brigam, ou seja, incomoda-se, né, um com o outro, muito mais com a falta de organização. Veja só, muito mais do que as questões financeiras, que a família, o âmbito familiar gera muito mais discussões, desavenças, e que chega à situação grave por falta de organização do que, por exemplo, questões financeiras. A falta de organização com os objetos.
pessoais. É a falta de organização, a bagunça. A bagunça. Você chega nessa casa e fala, meu Deus, mas que casa bagunçada. Esse, na pesquisa das duas psicólogas, seria o primeiro motivo no ranking. E foram catalogadas 58 razões pelas quais os casais brasileiros brigam. Mas essa pesquisa, olha que legal isso. Essa pesquisa revelou que 51% dos casais brasileiros brigam por causa da bagunça. Bagunça da casa. Interessante. Foi feita uma mesma pesquisa na Inglaterra. E lá mostrou que a bagunça leva a 40% das brigas conjugais graves. E tem alguns outros dados mais interessantes, mas como porventura pode ter crianças pequenas aí junto com você, eu não vou te dirigir aos outros dados. Mas o principal é exatamente a bagunça. Lá eles entenderam que as brigas na família, por conta de bagunça, acontecem até 2 vezes por semana. É interessante tudo isso. A desorganização cria um ciclo vicioso. Do quê? De reclamação. Por isso que muitos homens falam, você reclama demais para sua esposa. E a esposa fala, você reclama demais. Por quê? O marido vê que a esposa está desorganizada. E vice-versa. Então, a desorganização cria um ciclo vicioso de reclamação e de críticas. Um faz uma bagunça e o outro reclama. O outro faz uma bagunça e o outro reclama. Isso vai se juntando. E o que acontece? Formou a confusão e as brigas. Então, segundo as pesquisadoras, a desorganização numa casa, num lar, vai aumentar, sem dúvida nenhuma, os níveis de estresse. E o que mais me surpreendeu, segundo a pesquisa, né, e as psicólogas, que afeta a capacidade de pensar claramente. Não se consegue tomar decisões claras e objetivas. Olha como isso é grave. Por quê? Porque a casa, o seu lar, não é simplesmente um só lugar para você dormir. A nossa casa não é um lugar só que a gente vai para dormir ou para tomar banho e fazer as refeições. O lar é uma construção de significados. É uma construção de experiências e situações que cada pessoa cria. Se você está gerando bagunça e discussões, imagina o que você está criando dentro da sua casa. Por isso que quando o ambiente está bagunçado ou está desorganizado, seja qual for a palavra bonita que você queira colocar, a minha fica bagunçada. Falo, dá uma bagunça aqui. Misericórdia. Vai interferir na satisfação com a vida. Por isso que as pessoas querem mudar para o exterior, querem mudar de estado, porque a insatisfação não está. Ele acha que se ele mudar para fora, vai mudar tudo. Não, a insatisfação pessoal particular está dentro da casa. Porque uma pessoa satisfeita, ela não precisa mudar nada, raras exceções. Então interfere na satisfação, insatisfação com a vida. E óbvio, do casal. Como que está aí o ambiente na sua casa? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, verso de número 12. Efésios, capítulo 6, verso de número 12. Narra assim as Escrituras. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra
os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, verso 12. Eu sei, consegui aí um bom relacionamento. Eu diria que é o sonho de consumo de muita gente. O que eu ouço de pessoas falando, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. É incrível! É incrível. Então, um relacionamento saudável, tudo em ordem, né? É um sonho de consumo de muita gente. Ter um relacionamento gostoso, tranquilo. Ai, que bênção! Sem brigas. Jesus! Ai, eu recebo, né? Sem discussões, sem gritarias. É um sonho de consumo para muita gente. Só que eu creio que esse é o maior desafio do ser humano. Ter um relacionamento gostoso, tranquilo. Ai, que benção. Sem briga. Sem discussões. Sem gritaria. O vizinho ouve. Fala, meu Deus. Mas é o vizinho do outro bairro. Não é o vizinho do lado. Ou se está no apartamento de cima ou de baixo. É o vizinho do outro bairro. Né? Sem gritaria. Conseguir isso é bem difícil. Bem difícil não, vai. Bem difícil não. É muito difícil para algumas pessoas. Sabe por quê? Porque a maioria, não todas, porque a maioria das pessoas, a maioria delas, não entendem, não conseguem entender que ninguém é igual ao outro. Pessoas são diferentes. Pessoas são diferentes. Pessoas, carne e osso. Osso, carne e osso, sim. Vendo? Carne e osso. Elas decepcionam. Principalmente quando a gente deposita muita coisa sobre essa pessoa. A gente deseja muito dessa pessoa, que ela dê um retorno legal. Esses são os ingredientes para se decepcionar. Porque as pessoas falham. O ser humano falha. Porque você aceite ou não. Você aceite ou não. Todos nós temos defeitos. Todos isso que eu elenquei aí, ó. As pessoas têm defeitos, as pessoas são diferentes, as pessoas falham, as pessoas nos decepcionam. E isso nós não estamos levando nem em conta ainda a maturidade. A maturidade. Cada um, ele está como se fosse um estágio. Vamos botar assim, para ficar bem, para entender bem. Vamos fazer assim. Então, cada um está num estágio. A maturidade de uma pessoa está num estágio diferente. Não necessariamente que a idade, os anos de vida da pessoa vai trazer maturidade. Por exemplo,
eu tenho 45 anos. Eu tenho uma maturidade. Eu tenho uma visão de vida. A minha esposa tem 35 anos de idade. Jovem, minha esposa, linda, maravilhosa, cheia de vida. Para Deus. Mas eu tenho o meu filho, meu primeiro filho tem 15 anos de idade. Então a maturidade do meu filho de 15 anos não é a maturidade da minha esposa de 35, mas as cobranças, às vezes, que chega na porta dele, às vezes nós cobramos ele como uma pessoa de 35 ou de 45 anos. Mas ele tem uma maturidade de uma pessoa de 15 anos de idade. E o menor, então? Porque eu tenho mais um filho e ele tem 5 anos de idade. A maturidade do Lucas é bem diferente da maturidade do Felipe, que tem 15. E assim são todas as casas. Uns ficam mais maduros mais rápidos, outros não. Cada um tem uma personalidade. Um é diferente do outro. Um é muito diferente do outro. Eu sou diferente da minha esposa, graças a Deus. E ela é diferente de mim, também graças a Deus. E eu sou diferente do meu filho, do Felipe, e assim vice-versa. Quando nós somos diferentes, é óbvio que vai acontecer o quê? Pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferentes, de acordo com a expectativa de cada um. Cada um tem uma expectativa. Eu tenho uma expectativa dos meus filhos, da minha esposa. A minha esposa também tem expectativas com os filhos. Minha esposa cria e gera expectativas ao meu respeito. E quando eu não correspondo, quando eu largo uma baguncinha aqui, outra ali, ou eu faço algumas coisas, o bicho pega. Eu entro lá naquela estatística, assim como você também deve entrar. Penso eu. Então, o Senhor, sabendo de todas essas diferenças, Ele usou o apóstolo Paulo. E aí, então, o apóstolo Paulo escreveu Efésios capítulo 6. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, contra pessoas. Para que você tenha um entendimento, seria porque a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, ou seja, situações espirituais. E ele continua, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso que a palavra de Deus é muito importante. Ela é fundamental na vida do cristão. A palavra de Deus ela é categórica em ensinar que não devemos lutar contra as pessoas. É simples. É bem simples entender isso. Foi fácil de entender isso. A nossa luta não é contra pessoas. As nossas lutas é nas regiões celestiais. E por que não adianta, então, esse embate com as pessoas? Porque ir contra qualquer pessoa, você não vai conseguir convencer ela de nada. É desperdício de tempo. Você debater, você discutir, você entrar numa briga, numa discussão acalorada, seja por qual for o motivo, desde algo que você deixou aqui ou deixou acolá, ou de situações mais complicadas, mais graves. Mas já sabendo que a pesquisa fala que as brigas
mais severas que existem dentro de uma casa são por motivos bem fúteis. Não vai servir para nada. Essas discussões, essas desavenças que existem dentro da casa por esses motivos pequenos, só vai causar uma coisa: mágoa e ressentimento. Porque as nossas lutas, as nossas guerras não são contra carne e sangue. Não são contra pessoas. Não adianta falarmos mal de pessoas. Não adianta nós discutirmos, brigarmos com as pessoas. Porque a nossa briga, a nossa luta não é com as pessoas. Brigas, discussões e desavenças só vai trazer prejuízo. Para quem? Para todos os que estão envolvidos. Todos. Falar. Às vezes tem uma pessoa de fora e fala: eu não estou participando disso. Tá sim, você está ouvindo. Está participando sim. Está participando. E o que mais me intriga e o que mais me chama a atenção, principalmente nos lares que declaram Jesus como Senhor, muitas dessas pessoas não levam em conta qual o tipo de influência qual o tipo de influência que está por trás de uma ofensa de um casal, de uma briga. Não se pergunta, não para pensar: peraí, qual é o tipo de ofensa? Qual é isso que eu estou recebendo, isso que eu estou ouvindo agora? Qual é a influência que essa pessoa está recebendo? Então passa a levar em conta tudo isso. Porque as psicólogas, legal, eu gostei muito das estatísticas, legal, joia, a gente tem que prestar atenção nisso, mas a gente também deve observar sobre qual influência espiritual que a pessoa está recebendo. Qual é a influência espiritual que essa pessoa está recebendo? Talvez uma pessoa está agindo de forma estranha, agressiva, porque existe ali uma opressão espiritual sobre a vida dela. E muito provavelmente ela nem tem ideia disso, de quem ela está recebendo influência. Nem tem dimensão do mal que está causando para quem quer que seja. Agora, se nós olharmos para essa pessoa que nos magoou, nos ofendeu, enfim, como Deus olha, e enxergar como Deus enxerga ela, vai ficar muito mais fácil de amar. Porque Deus olhou para você e te amou. Deus olhou para mim e Ele me amou. E olha que, sinceramente, só Jesus na minha vida. Só Jesus na minha vida. Se nós olharmos para as pessoas que nos traz transtornos, que nos ofende, enfim. Se você olhar para ela da mesma forma que o Senhor olhou para você, do mesmo jeito, e você amar essa pessoa, vai ser diferente. Mesmo que ela não esteja aí correspondendo à sua expectativa, vai ser diferente. Então nós devemos olhar para a causa
do problema. Não só para a pessoa. Nós temos o hábito de olhar para a pessoa e não olhamos para a causa do problema. E quando nós não olhamos para a causa do problema, muito menos olhamos para o causador do problema. Quando o Senhor olhou para nós, Ele sabia qual era a causa do nosso problema. E o causador do nosso problema. E Ele nos curou. Graças a Deus! Por isso que não adianta lutar contra as pessoas. Tempo perdido. Devemos combater o mal que está por detrás delas. As influências que elas estão recebendo. E amar. Amar é uma arma poderosa. Amar e decidir orar por elas, interceder por elas. E repreender todo tipo de mal. Repreender todo tipo de mal que possa estar afetando essa pessoa. Afetando os seus pensamentos. Afetando os seus sentimentos. E os sentimentos de todos que estão ali. Eu vou fazer um convite para você essa noite. E eu vou orar com você, nós já estamos terminando. Enxerga com os olhos de Deus. Porque enxergar com os olhos de Deus, você pode ter certeza que são os melhores olhos. Efésios 6, 12. Porque a nossa, a minha e a sua, nós estamos juntos nessa. Eu estou junto com você. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Legal? Posso orar com você? Fecha seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite. E dai-nos os teus olhos. O homem tem buscado entender o porquê de tantas brigas, de tantas desavenças, e o que mais me chama a atenção é que são por motivos pequenos, motivos que nós poderíamos relevar, deixar passar. E coisas tão insignificantes vão tomando um peso, e as brigas, as discussões tomam proporções gigantescas. Nós desejamos ter um relacionamento gostoso. Nós desejamos ter um relacionamento tranquilo, Senhor. Sem confusão, sem gritaria, sem briga. E nós podemos conseguir isso. Podemos conseguir isso, porque o Senhor está conosco. Se talvez essa pessoa que está assistindo essa mensagem agora estiver passando por uma situação assim, eu te convido a você abrir o seu coração para o Senhor. Para que essa situação mude. Para que você possa combater a causa e o causador, e não a pessoa. Não a pessoa. A causa e o causador. Você terá sucesso. Muito sucesso. Devemos olhar com o olhar de Deus. E aí sim, as nossas expectativas, firmadas em Cristo Jesus, serão com certeza, elas irão acontecer.
porque nós depositamos a nossa fé nele. Amém? Deus abençoe você. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te convido já para domingo, às 20 horas, estar conosco no nosso culto de adoração. Se você puder estender uma das suas mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, doces, vivos e eternas consolações do Espírito Santo esteja conosco para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.